Boa noite, galera. Vamos começar mais um Rio Podcast aqui na cidade de Ibaiti, a cidade rainha das colinas. Hoje trouxe um amigo meu que veio me visitar, prestigiar o meu criatório. Tá levando bastante bichinho embora, né? Ele é meu amigo, criador, professor de português, professor de inglês, coordenador de uma escola e vive ali no município de 1º de Maio, um lindo município aqui do norte do Paraná. Quero mandar um abraço para a galera lá de 1º de Maio, depois o Neto vai conseguir compartilhar esse conteúdo também com a galera lá, com os professores. Mandar um abraço para a galera, os professores lá da escola e também os criadores, amigos do Neto, que vão ter acesso a essa oportunidade. E não deixar de criar também as galinhas balão sertanejo, falar com a gente, né, Neto? Isso aí. Seja bem-vindo, obrigado pela oportunidade. Como sempre, foi muito difícil ter você aqui um dia para fazer esse podcast, para a gente falar não só da sua trajetória, das lutas, conquistas, desafios e superações, da sua terapia de criar animais e também da trajetória, dessa trajetória bonita como professor. Né? Essa luta, essas batalhas diárias que você vem seguindo aí. Sérgio, obrigado. É um privilégio estar aqui, né? Não especialmente para gravar o podcast, mas sempre que a gente se encontra é muito bom. Eu sempre tenho ótimas memórias das vezes que já estive aqui. E hoje, em especial, é véspera do Dia dos Professores, né? Curiosamente, deu certo de ser gravado nessa data. E poder falar um pouquinho, como você falou, da minha trajetória de professor, também dessa parte que muita gente não sabe, né? Desse hobby que virou coisa séria de criar galinha. Enfim, acho que vai ser um papo bem legal. Além da sua página Neto Oficial, na rede social vizinha, tem a página também Galinhas da Chácara. Isso, Neto Oficial, né? Neto _ o oficial, Neto com 2 T's, e daí tem também a parte das galinhas, né? Galinhas da Chácara. Porque, na verdade, esse Instagram começou assim. O meu Instagram mesmo, eu postava as coisas da escola, coisas pessoais e tal. E aí, parece que não... Enfim, começou a misturar muito, né? Daí por isso que eu criei o Instagram das galinhas. Legal. Já vamos falar, Neto, acho que do assunto mais sério. Daqui a pouco a gente vai entrar na parte terapêutica das galinhas, dessa ciência como um todo. Eu vou querer saber um pouco mais profundo, filosoficamente falando, da tua missão como criador de galinha, não só terapêutico, mas se tem amor envolvido, recurso financeiro, se você tem lucro, enfim. Mas eu queria falar do ensino primeiro. E como eu sou apenas a gente fala um afegão médio, né, uma pessoa comum, eu não tenho muitas informações a nível mais profundo. O que está rolando no ensino hoje, a nível municipal, estadual, né? O que está rolando hoje de ensino? Quais os tópicos que a gente podia abordar hoje para falar assim, de coisas curiosas, coisas de tendência, perspectivas, informações pertinentes para a gente falar sobre esse tema? Bom, vamos lá. Como o Sérgio disse, né, eu sou professor de português e inglês e trabalho também na coordenação de um colégio, né? Não trabalho sozinho, na verdade. Municipal ou estadual? Particular. Particular. Isso. Já faz 10 anos que eu não atuo no estado. Mas hoje, a rede de ensino, ela segue a BNCC, que é uma base nacional curricular comum. O que isso quer dizer? Que todas as escolas, independente se elas são particulares ou se elas são municipais, estaduais, elas têm, vamos colocar assim, um norte, né, uma diretriz, que é a BNCC. Então, todos os eixos, todas as diretrizes, todas as competências que o aluno tem que desenvolver durante a trajetória dele enquanto estudante, tá na BNCC, e as escolas, todas as escolas precisam seguir essa diretriz. Então, por isso que é Base Nacional Curricular Comum. É claro que cada região, cada escola vai adaptar de acordo com a sua realidade. Mas se eu falar, por exemplo, sobre o ensino de literatura, que é a parte que eu atuo, todas as escolas, elas vão ver o romantismo no 2º ano do ensino médio. Todas as escolas vão ver a questão o que é literatura, as funções da literatura no 1º ano. Então, assim, todas as escolas têm a mesma base. Né? O que vai mudar é a realidade de cada uma, os professores, como vai fazer, mas a base é a mesma.
Já falando de realidade, eu não sei, você é um cara que fala o que tem que ser falado, né? Podemos falar de performance? Eu gostaria de perguntar uma coisa pertinente, talvez que a gente não aborda todo dia, muitas vezes a gente não quer falar ou não quer ouvir. Mas eu gostaria que você me falasse o seguinte, Neto, no seu ponto de vista, ou talvez existe uma estatística, qual que é a diferença hoje em performance de escola pública para particular? Por que alguns pais colocam na particular? É evidente, é lógico, tem uma performance diferente, é mais... Por que o ensino na escola particular, o que tem de diferença assim, em nível de resultado? Bom, Sérgio, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou aluno de escola pública, tá? Minha vida toda eu estudei em escola pública. Só que a realidade, quando eu era aluno, para a realidade de hoje é muito diferente. Então eu vou tentar aqui traçar um paralelo de como era a educação quando eu era aluno e como é hoje. Você também estudou, acredito que também tem estudado na escola pública. E naquela época, não leis, mas era mais difícil o ensino. Difícil no sentido de que o aluno corria atrás do ensino. O aluno ele tinha medo de reprovar, o aluno tinha medo do que aconteceria se ele não estudasse, né? E com certeza você vai se lembrar, porque eu me lembro de alguns alunos que estudaram comigo em algum período do momento, e daí eu passei para outra série e esse aluno não passou, certo? Hoje em dia, é muito difícil você ver um aluno reprovar na rede pública ou mesmo na rede particular. Porque o Estado tem todo um mecanismo que a escola precisa ser para todos. O aluno ele precisa estar na escola. Então, todas as oportunidades possíveis para que o aluno aprenda e passe de ano são dadas a esse aluno. Aí agora eu vou falar uma coisa, um ponto de vista pessoal, meu, tá? Não quer dizer que seja verdade, eu tomo muito cuidado até, porque eu não tô aqui querendo... Fazer campanha. Bate-papo causar nenhuma polêmica. Só que é um bate-papo inteligente, a gente tem que falar do que tem que ser falado, né, cara? É que, no meu ponto de vista, tudo que é muito fácil perde o foco, perde o objetivo, perde o valor. Na vida é assim. As coisas que vêm fácil, parece que não tem sentido algum. E aquilo que você batalha, conquista, se esforça, aquilo faz sentido. Então, os alunos, de modo geral, não estou falando da rede pública, da rede privada também. Quando nós éramos alunos, nós íamos atrás do conhecimento. Então eu me lembro que para você fazer uma pesquisa, você ia na escola, o cara lá abria uma enciclopédia e falava, olha, tá aqui o que você precisa. E você lia, você passava para o papel. Hoje em dia, o ensino, o conhecimento, na verdade, tá no toque do dedo ali, num clique. Então qualquer coisa tá muito acessível, muito fácil. Só que será que os alunos de hoje aprendem como os de antigamente aprendiam? Esse é o X da questão. E voltando lá no início da sua pergunta, qual a diferença, né, de performance de escola pública para privada? Por que os pais optam por colocar os alunos, as pessoas que têm uma condição financeira melhor, de colocar na rede privada? A questão, primeiramente, é o número de alunos numa sala de aula, né? A escola privada, ela tem bem menos alunos numa sala do que no estado. Então esse é o primeiro fator. O outro fator é que, sendo um número menor de alunos, a escola, os funcionários, eles têm condições de estar ali mais perto, de conseguir acompanhar esses alunos mais de perto, ver o que está acontecendo. E... não, como eu disse, eu sou aluno de escola pública, mas a gente sabe que no estado é muito mais difícil ter esse controle ali tão próximo, né? Então, nas escolas que eu dou aula, por exemplo, a sala que tem mais alunos é 16 alunos numa sala. Então, é um número bem reduzido. E aí, por isso que talvez você consiga essa performance melhor. Só que, por outro lado, Sérgio, eu acredito o seguinte, eu sempre falo para os meus alunos, o conhecimento,
o sucesso, né, como estudante depende do aluno. Eu sempre digo para eles que eu posso ressuscitar o Machado de Assis ou Shakespeare para dar aula de inglês ou de literatura para eles. Se eles não quiserem aprender, cara, não vai adiantar. Hoje, um pouquinho antes de chegar aqui, né, na sua casa, nós fomos lá comprar ração. E aí uma senhora, já de uma certa idade, ela estava no caixa, aprendendo como fazer o Pix ali para pagar a nota das ações. E depois, na hora que nós estávamos pegando a ração, ela disse, olha, eu queria e aprendi. Agora eu sei fazer. E eu disse para ela, é justamente isso. O conhecimento, tem que ser buscado. E quando você quer, você consegue. Então, acredito que a principal diferença, né, é isso, assim. Por outro lado, eu também vejo alunos da rede pública que têm uma vida mais difícil. Os pais talvez não tenham aquela condição financeira tão boa. Então ele consegue ver que a única condição, a única perspectiva dele mudar de vida é através do ensino. Enquanto que na escola privada, talvez tenha o contrário. O aluno já tem tudo, né? Ele mora numa boa casa, ele já tem um carro. Muitos alunos vão de carro para a escola, na escola onde eu trabalho. Então, é tudo muito fácil. Aí ele pode pensar, mas para que eu vou ficar me matando, estudando, me preparando para um vestibular, sendo que meu pai pode pagar uma faculdade para mim? E eu não estou criticando quem estuda na faculdade pública ou privada. Eu acho que tudo é válido desde que você vá para a UEL, ou para a Unifil, ou para a Unopar, ou para a USP, seja lá para onde for, com o intuito de estudar. E não simplesmente querer um canudo, de querer um diploma, sem saber o que vai fazer com aquilo depois. Né? Então, falando um pouquinho sobre educação, eu acredito que é isso. Mas, independente de onde o aluno seja, de qual a realidade dele, o principal é que ele tenha vontade de aprender. Porque se ele tiver isso, tudo é resto. E isso é o fundamental. Top. No seu ponto de vista, eu sei que vai muito de idade para idade, mas a gente poderia fazer uma média? Qual que seria a quantidade ideal para um professor na sala de aula? Qual que é o sonho dos professores? Qual que seria o melhor resultado? Assim, quantos alunos seria o ideal para pôr numa sala? Para ter um carinho, uma atenção adequada. Isso é interessante. Se a sala ela é muito numerosa, você vai ter problema com conversa, com disciplina, ter o controle da sala é mais difícil, né? Mas se a sala também tem poucos alunos, o número é muito reduzido, você não tem a troca, né? Porque dar aula é uma troca. Então você vai falar para as paredes e eles mesmos vão ter experiência para trocar. Então, para o ambiente ser rico, né? Você precisa de mais pessoas, porque daí você tem a sua realidade enquanto professor, mas você tem a realidade de um aluno que é diferente de outro aluno. Então, assim, eu acredito que 15 alunos numa sala, até 20, é um número ok, bacana, dá para você fazer uma troca legal. Mais que isso já vai ficando mais complicado, ainda mais se for menores, né? Porque, pensa bem, Sérgio, como que é a responsabilidade de você pegar uma criança... Certo que, tudo bem, as crianças hoje elas têm acesso ao telefone, têm acesso a tablet, à internet, eu sei que tem tudo isso. Mas nenhum mecanismo desse é capaz de alfabetizar uma criança. Sabe, de fazer ela entrar sem saber escrever nada e sair de lá lendo e escrevendo com a mão dela. Só o professor é capaz de fazer isso. Então, mas pensa, se eu tiver 40 crianças que não sabem ler e escrever numa sala, não vai ser muito mais difícil do que se eu tiver um número reduzido e poder dar atenção para essas crianças e poder ensinar e acompanhando passo a passo de cada um? Então, o X da questão é esse. No estado e no município hoje, qual que está sendo a média que você tem tido notícia, que você tem informações, Neto? Olha, o estado e o município tem um número bem maior de alunos, né? Você vai ter 30 alunos numa sala, até mais que isso. Porque, principalmente,
Antes, né, o ensino, ele tinha vários turnos, né? Eu tô falando no estado. Hoje em dia, à noite, quase não tem aula, né? São poucos os colégios que têm aula à noite. Então, as pessoas estudam mais de manhã ou à tarde. Não sabia disso, né? não, né? É verdade. Meu tempo era mais à noite. Então, eu dei aula à noite também, mas lá em... O que aconteceu? É porque tudo é gasto pro Estado, né? Então, quando o Estado... Mas e quem trabalha? Jovem de 14, 15, 16 anos aí? Então, as empresas... Existe ainda salas, mas são poucas salas, né? E quem trabalha, geralmente, lá em 1º de maio, muita gente trabalha no Almeida, mas ele trabalha no contraturno, né? Às vezes ele estuda de manhã, daí pega depois do horário do almoço e vai até fechar. Então, mas as aulas à noite são cada vez menores. Quando eu comecei a dar aula à noite para hoje, o número é bem menor. Porque o Estado também, com o novo ensino médio, muitas escolas aderiram ao integral. Né? Então, e as escolas que não aderiram à integral, todos têm 6 aulas todos os dias. Que o novo ensino médio já tá velho, né? Porque ano que vem já muda de novo. Cara, eu ia entrar nesse assunto agora. Eu queria falar com você, né, de uma forma filosófica e reflexiva sobre o seguinte: as demandas, as necessidades da formação do cidadão, do profissional, do futuro e nossa grade curricular estão compatíveis? Poderia haver uma nova reforma, uma atualização, talvez assim as necessidades sendo outras, algumas matérias que poderiam de repente não ser prioridade, não é que sejam importantes, tá? Talvez não sejam prioridades. Tudo bem que existe até a questão de formação do cidadão, questão, né, um pouco mais profunda a nível pedagógico, mas não daria para a gente introduzir novas informações, novas maneiras de preparar o cidadão do futuro? Então, Sérgio, eu vou falar um pouquinho como é agora, tá? Porque o que vai ser ainda, nós não sabemos. Eu sei que vai ter mudança pro ano que vem já, né? Já li a respeito, sei assim, a questão de horas, como é que vai funcionar, mas tem coisas que só acontecendo mesmo pra gente saber. Mas hoje o ensino médio funciona mais ou menos assim, tá? Isso na escola onde eu trabalho, claro. Porque como é o itinerário, cada escola ela tem a sua realidade agora. Então, como é que funciona? O aluno, ele tem, durante o ensino médio, 3.000 horas que cumprir, certo? Dessas 3.000 horas, na escola onde eu trabalho, são 1.800 horas na base curricular comum, que vai entrar as disciplinas de português, matemática, história, geografia, biologia, química, física, as matérias comuns, que hoje são chamadas de componentes curriculares, né? Não se fala mais matéria, disciplina. E as outras 1.200 é o itinerário formativo. Que daí lá, quando ele chega no 2º ano, ele vai escolher o que ele quer. Ele vai partir para ciências da natureza e matemática, ou ciências humanas e linguagem. São esses 2 caminhos. Se ele for para a linguagem, ele vai ver literatura, português, vai ver história, geografia, sociologia e filosofia. Se ele partir para ciências da natureza com matemática, ele vai ver matemática, física, química e biologia. O grande problema é um aluno de 16 anos, muitos com 15, porque com 15 ele já precisa decidir. Ele sabe exatamente o que ele quer para o futuro dele? Porque eu, quando fiz faculdade, no 3º ano, eu queria jogar tudo pro alto e fazer outra coisa. E se minha mãe não tivesse falado, não, termina isso e depois faz outra coisa, sei lá, talvez eu estivesse fazendo coisas até hoje. Então eu não estou dizendo nem que seja bom, nem que seja ruim. Isso é para cada um pensar. Refletir. A única pergunta que eu faço é, ótimo, eu realmente acho necessário que o aluno, ele estude ali alguma coisa que ele se identifique.
Mas a pergunta que eu faço é, ele tem maturidade para saber o que ele vai querer para o resto da vida dele? Porque a proposta desse novo ensino médio é essa. Tanto é que seria a princípio assim. Se eu escolher, por exemplo, eu, né, com a minha formação, óbvio, escolheria linguagens, né, e ciências humanas. Lá no Enem, eu teria um peso maior nessas questões. E aí, se eu, no meio do meu percurso, resolvesse mudar de ideia, como que ficaria? Porque daí, o que vale é como você termina o ensino médio. Mas seria mais difícil para esse aluno. Então, o ensino médio atual é esse. Lá na escola, eu tenho salas que, quando vão, né, para o segundo ano, tem a disciplina que todos fazem todos juntos, e aí em determinados momentos, metade da turma vai para uma sala fazer uma matéria e metade da turma vai para outra. Então, isso é novo. Né? Quando nós estudamos não era assim, todo mundo estudava a mesma coisa. Mas se você olhar lá nos filmes, nas séries dos Estados Unidos, é comum ver isso. Em determinadas aulas, o aluno sai de uma sala e vai estudar com um povo totalmente diferente. Né? Então, em outros países existe essa realidade, mas para nós aqui é novo e que vai mudar novamente. Porque assim, no papel, Sérgio, eu acho lindo isso. Só que, para as escolas, foi um transtorno o novo ensino médio. Pelo seguinte, como eu falei, as escolas, lá, essas escolas de trabalho, tem 20 alunos numa sala. Então, fazendo todo mundo a mesma disciplina, era um professor só que a escola precisava pagar, naquele momento. Aí vamos imaginar que estamos nós dois conversando aqui, você vai para a parte da ciência da natureza e eu vou para a parte das ciências humanas. São 2 professores, só que é o mesmo número de alunos. Então, para a escola, aumentou as despesas, para a escola particular, mas o lucro continuou o mesmo. Você está entendendo? Não aumentou o número de alunos, mas precisou aumentar a carga horária dos professores. Fora a questão de espaço, porque antes era uma sala só para todo mundo. E agora, em determinados momentos, precisa de uma sala a mais, porque a sala vai se dividir, não vai ficar todo mundo no mesmo espaço. E para o Estado também teve essa questão. É claro que o Estado tem os professores concursados, que eles, né, recebem do Estado, eles já são concursados para aquilo. Mas a questão do espaço também foi um desafio para o Estado. Então, é algo assim muito complexo. Que para dar certo, são muitas peças que precisam se encaixar ali. Como eu tô dizendo, eu não tô aqui falando, sou contra o novo ensino médio, ou sou a favor do novo ensino médio. Não. Eu acho que toda mudança, ela é bem-vinda. O ensino, ele precisa se atualizar. Não adianta eu querer que os alunos de hoje aprendam como eu aprendi há 20 anos que eu era aluno. É diferente. Né? A realidade das crianças, dos adolescentes é totalmente diferente de quando nós éramos alunos. Mas precisam ser mudanças bem pensadas, que vejam a realidade do nosso país e a realidade de cada escola. Porque um país tão grande quanto o Brasil, pensa bem, né? São realidades muito diferentes. Eu estava lendo esses dias um texto com os meus alunos falando sobre o ensino durante a pandemia. E aí lá na nossa escola, nas 2 escolas onde eu trabalho hoje, tinha lá um programa, né, uma plataforma em que você deixava todas as tarefas, todos os trabalhos, o aluno tinha um dia, um horário, que se ele não fizesse, fechava a plataforma, ele não podia fazer mais, o professor tinha que abrir de novo. As aulas foram todas pelo Google Meet. Ok. Tudo aula ao vivo, nada gravado, o aluno entrava e assistia a aula. E depois ele entrava nessa plataforma para realizar as tarefas. Todas as apostilas estavam lá disponíveis. Só que lendo um texto com os alunos esses dias, nós vimos que muitas escolas e muitas regiões do Brasil não tinham nenhum computador na escola durante a pandemia. Então pensa, como que foi para essas crianças, para esses alunos, durante 1, 2 anos de pandemia? Quão prejudicadas elas foram? Então, assim, por isso que eu falo que esse novo ensino médio é um desafio muito grande, porque o Brasil é um país muito diverso, com muitas realidades diferentes. Vou te fazer uma outra pergunta de novo, porque eu tô gostando da pegada, que você fala o que tem que ser falado. Eu concordo com você. Eu vou pedir a pizza, porque aqui embaixo não tem, eu vou pedir nossa vizinha. Ah, tá. O que você gosta? Tá fechado hoje aí, né? Aqui vocês
cidade tá? Pode pedir lá. Vou pedir Beleza. esse lugar. Beleza. O que você gosta? Queijos. Tá, vou pedir. O que você gosta, Netão? De tudo. Então, beleza. Tipo, sempre. Pessoal, no Instagram aqui, Bate palma e volta aí. o Rafael foi pedir uma pizza pra nós. Vamos continuar aqui. Palmas. Ô Neto, vou fazer uma pergunta pra você forte aqui, filosófica também, bem profunda. Cara, eu tenho um negócio comigo. Talvez eu não sei se tem coerência essa reflexão. De falar sobre pessoas medianas. Pra não falar... Seria feio a gente falar medíocre? Acho que é feio, né? Tóxico. Mediano é melhorzinho. Mediano, né? Por que eu vejo assim, cara? Muitas vezes a falta de descobrir talentos, infelizmente, talvez devido a essa falta de recurso humano, até para refletir sobre isso ou analisar sobre isso, a falta de a gente descobrir talentos acaba deixando muitas vezes a sociedade muito mediana. Eu acredito que todos nasceram com talentos. Uns nasceram com talento de música, outros com talentos matemáticos, outros de português, outros de dança, outros de psicológicos, em um equilíbrio muito grande. Enfim, que você sabe tão quanto eu. Não haveria uma possibilidade, em algum momento, a gente introduzir uma análise de um teste de aptidão? Teste vocacional. Teste vocacional, em todos os sentidos, inclusive de esportes. Porque eu digo até por causa de esporte, já para completar e aprofundar um pouco mais nisso, porque tem pessoas que têm uma fisiologia com capacidade de velocista, outros de maratonista, grande distância, outros de natação, outros de grande precisão, arco e flecha, tiro, enfim. Eu acho que a gente, do meu ponto de vista, assim, a sociedade acaba perdendo muito tempo. E esse teste poderia ajudar a dar uma... Não que seria a obrigação, mas um norte, né? Ó, Neto, a gente fez uns testes contigo e você tem grande habilidade com um certo tipo de coisa. Sérgio, existe hoje, tá, uma disciplina, disciplina não, né, um componente curricular chamado Projeto de Vida no ensino médio. Todas as escolas, tá, sejam públicas ou privadas. Então, é aí que o aluno, ele vai, isso já no primeiro ano, ele vai tentar traçar ali qual é o projeto de vida dele, como ele se vê no futuro, do que ele gosta, do que ele tem facilidade, quais são os interesses. Essa disciplina, ela vem atender, né, um pouco essa... Acho que é isso que você está falando. Sim. Né? Então, isso existe, né, essa disciplina de projeto de vida. Isso no ponto de vista dele, né? O que ele diz que gostaria. Isso, exatamente. Mas não existe um teste vocacional por um especialista. As escolas também podem fazer, né? Não tem nada que proíba a escola ter lá um psicólogo, né? Psicopedagogo. Um psicopedagogo. Muitas escolas têm, né? Inclusive. E às vezes a escola não tem o psicopedagogo que atenda o tempo todo ali, que seja funcionário da escola, mas a escola tem parceria, né? Esse profissional vem ali na escola ou mesmo a escola encaminha para um psicopedagogo, né? Então, existe sim. Agora, é claro que cada escola, né, precisa se atentar a isso. E claro que existem muitas escolas, né? E existem ótimos colégios públicos e privados. E existem colégios que, né, são mais problemáticos, né, que tem, enfim, N problemas. Então, cada escola precisa se atentar para isso, né, para oferecer o melhor para a sua clientela. Né? Mas sim, seria ótimo se os alunos eles tivessem essa ajuda, porque a adolescência é um período complicado. Não é que, às vezes, você se sente um lixo, né? Você fala, eu não sou um inútil, não sirvo para nada, né? E como você falou, todo mundo, eu também acredito nisso. Eu acredito assim que existem pessoas que têm assim habilidade para tudo. Eu tenho lá alunos que são bons em tudo. Mas numa sala eu consigo ter 2, 3 no máximo que são assim bons em tudo. Os outros, eles se destacam em especificidades. Alguns são ótimos em matemática, outros
ótimo em esporte, outros têm um poder de comunicação incrível, né? Falando um pouquinho sobre isso, esse final de semana nós tivemos a gincana lá no colégio, no Monteiro Lobato, onde eu trabalho. Manda um beijo pro pessoal lá do colégio. Um abraço aí pros meus alunos, né? Pros professores, pra minha diretora, pedagoga, Maria e todo o pessoal do colégio, né? Porque, assim, é uma família, né? É o pessoal também do Construindo, que é o colégio de Primeiros de Maio, onde eu atuo lá, e todas as outras escolas por onde eu passei, porque eu acho, assim, que todos os lugares onde você vai passando, você vai melhorando a sua caminhada, você vai adquirindo, né, bagagem. E eu sou muito grato a todas as escolas que abriram as portas e deram a oportunidade para que eu atuasse lá. Mas falando um pouquinho sobre essa gincana, como é que funciona essa gincana? Os alunos, eles são divididos em equipes, desde o 4º até o 3º ano do ensino médio. Então, na equipe X, tem alunos de todas essas séries. E os líderes são os alunos do ensino médio, né? E lá tem atividades esportivas, tem atividades voltadas para teatro, para dança, para fotografia, para o cinema. E tem também as atividades voltadas ali para o conhecimento, né? Para apresentação de painéis de atualidades, tem a parte dos conhecimentos matemáticos, enfim. E aí é justamente isso. No último dia é uma apresentação no teatro. E aí os alunos vão apresentar, né, a dança, vai apresentar o sketch de humor. E justamente sobre isso, que foi sexta-feira final. E você falou de talento, e é realmente engraçado. Às vezes você vê lá o aluno de uniforme, né, no dia a dia, e você acha que é um aluno comum, uma pessoa comum. Mas quando eles se apresentam lá, dançando, ou fazendo uma sketch de humor, às vezes aquele aluno mais tímido, sabe? Que é tão quietinho na sala e de repente lá se solta e fica gigante naquele palco. Aí você consegue ver que fora da sala de aula, né? Que a escola precisa promover esses outros momentos, além do ali, o aluno e o professor na sala de aula, aquele ensino tradicional, a escola precisa sim dar outras oportunidades para que se descubra outros talentos, né? Então isso é muito, muito legal, assim, e a gincana, né, é o evento que os alunos mais gostam e nós também gostamos, porque reúne as famílias, sabe? Vai lá torcer pelos filhos, tem provas que são com os pais, então é muito bacana e você consegue ver o aluno além ali da sala de aula, né? Um outro olhar para ele. Neto, top. Queria perguntar para você o seguinte: se você fosse o cara da caneta, fosse o cara que comandasse a questão pedagógica de ensino, cite umas 2 ou 3 coisas aí que você poderia mudar no formato do ensino hoje. Coisa que está no teu coração. O que para você poderia mudar? E de que forma? Bom, vamos lá. É uma pergunta difícil. Ah, Sérgio, eu vou mudar as aulas de 1 hora para 1h30. Ou não, para meia hora. Ou eu vou mudar isso para aquilo, horário, enfim. O que você mudaria assim, no formato do ensino hoje? Sérgio, eu sou fã do ensino integral. Só que qual é o problema do ensino integral? Muitos alunos, como nós falamos no começo do nosso bate-papo aqui, os alunos eles não podem estudar o período integral, porque eles têm que ajudar suas famílias. Muitos trabalham, muitos ajudam com a renda, não é? Então, vamos lá, vamos fazer ensino integral? Vamos fazer ensino integral. Mas os alunos, eles precisam de condições para frequentar esse ensino integral, certo? E aí, não sou eu que vou resolver como. Isso é dever do Estado. É o que eu sempre falo para os meus alunos quando eles vão fazer a redação do Enem. Você vai fazer a redação do Enem, no final você precisa resolver o problema. Aí eu falo para eles, gente, a solução que vocês vão dar não é o que vai ser feito, mas o que se fosse feito resolveria o problema. Então eu acho que quando o Estado der condições, sabe aquela frase que a gente ouve que é bonito, que é lugar de criança na escola. Pois é. Só que a realidade de muitas crianças não permitem que elas estejam em tempo integral na escola. Então seria incrível se ela tivesse todas as disciplinas que ela tem e além disso fosse ensinado, por exemplo, uma aula de teatro,
ou voltado para os esportes, ou aprender a fazer alguma coisa, sabe, com as próprias mãos ali, uma carpintaria, alguma coisa nesse sentido, ou um curso voltado para a área da comunicação, para a tecnologia. Seria incrível que tivesse, além da base nacional curricular comum, essas outras áreas. E aí, só o integral é capaz de fazer isso. Porque eu acho, Sérgio, que não adianta também. Porque muitas vezes nas reformas que acontecem são o seguinte: uma área perde disciplina, perde aulas e a outra ganha. Mas como que você vai cobrir um santo descobrindo o outro? Não dá certo. Todas as disciplinas são igualmente importantes. Mesmo eu sendo formado na parte de letras, eu não vou dizer que tem que tirar aula de matemática porque português é mais importante. Não, matemática é tão importante quanto português, quanto geografia, quanto história, quanto ciências. Então a primeira coisa que eu faria era o ensino integral, mas que de alguma forma todos tivessem condições de frequentar. Qual seria a sua sugestão para isso? Olha, eu acho que você aí... tem a caneta, você fabrica aí dinheiro. é um problema maior na questão da distribuição de renda, na questão do salário, na questão de oportunidade de emprego, né? Que daí, enfim, aí a gente vai ficar aqui, ter que voltar muita coisa, porque eu costumo dizer que o Brasil, desde quando os portugueses chegaram aqui... Existe algum país que seria já começou errado aqui. Aí? Existe países que são exemplo, como a Noruega, como a Finlândia. Lá é integral e eles têm condição. Mas por quê? Porque qual é o índice de desenvolvimento humano nesses países? São os melhores do mundo, você está entendendo? Eles não têm os problemas sociais, econômicos que nós temos. Então não adianta eu querer trazer só o modelo de ensino, que aqui no Brasil não vai funcionar. Eu tenho que dar a qualidade de vida que aquelas pessoas lá da Suécia têm aqui no Brasil para o ensino funcionar da mesma forma que lá. Porque... no papel é lindo dizer que a educação muda vidas. Eu sei, mas a educação não enche barriga das pessoas, sabe? Se você só ficar na escola, muitos não ficam porque precisam trabalhar, porque precisam ajudar em casa. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, então se fosse o ensino integral para mim, eu não poderia participar. Você consegue entender como é algo mais profundo que só o ensino? É toda a realidade que precisa ser mudada? Forte, né? É forte, né? Outra coisa que eu mudaria, eu acho que assim, tá muito fácil o ensino. Cara, eu costumo dizer assim, que para você reprovar, você tem que querer muito. E você acha que deveria ser reprovado o aluno que não teve a competência de tirar as notas? Eu acho que... eu não sou a favor da reprova, sabe? Eu acho que a reprova não é o caminho. Mas se ele não foi competente... Só que também... aprovar todo mundo sem mérito algum também não é o caminho, certo? Hoje está esse modismo assim, né, de agradar todo mundo. Algumas escolas, inclusive, não tem prêmios, não tem troféu, não tem segundo lugar, porque todo mundo ganhou. Sim. Tem não quer constranger o outro, né? Não quer que o outro fique constrangido, se sinta... Será que a vida é assim? Será que esse é o devido não exemplo? Então é isso que eu penso assim. Eu acho que... sabe, a escola sim, ela é obrigada, isso eu concordo. Se você faz uma prova e você não vai bem, você tem direito à recuperação. E eu acho ok. A vida também, não é? Não tão fácil assim, mas a vida te dá segundas chances. Mas eu acho que não é tão simples assim, porque às vezes eu vejo o aluno, ele faz a prova, tira uma nota ruim, e a recuperação ele tira uma nota pior ainda. Porque ele só está fazendo a prova por fazer. Então eu acho que esse mecanismo aí precisa ser mudado, sabe? Alguns tratam esse tema do desafio de ter que tirar nota com um tom de deboche. Ele sabe que ele não vai ser reprovado. Sim. Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo hoje isso me colocando, existe sim alunos que querem conhecimento, que querem aprender, que querem crescer, que querem ser alguém, tá? Isso em todas as escolas. Volto a dizer, tanto na pública quanto na privada. Só que essa facilidade do ensino também faz com que, mas eu vou estudar para quê? Fulano não estuda e no final do ano ele passou,
também existem alunos que vão por esse caminho também. Então eu acho que acaba, ao invés de gerar uma motivação, acaba gerando uma desmotivação. Né? O ensino ele acaba não tendo valor, né? É tudo muito fácil. O professor dá, meu Deus do céu, 1000 oportunidades que você precisa que o aluno não desista, né, da escola e tal, mas será que ele já não... Só ir lá e ser aprovado vai fazer o quê com ele? Inclusive, Neto, não sei se tem coerência, se eu estou por fora ou estou por dentro desse assunto. Eu tive uma notícia aí que nos municípios, eles meio que incentivam ou se movem em prol das crianças supostamente tirar uma nota melhor em um determinado teste de avaliação, porque isso reflete na questão econômica que vem para o município. É verdade. É meio que uma maquiagem para poder fazer com que todos tirem uma nota boa. A escola que tira uma boa nota nas provas, tem N provas, né? Que eu não vou citar aqui o nome, mas tem provas que avaliam o aluno no ensino médio, no 5º ano, no ensino fundamental 2. E quando a escola tira uma boa nota, vem incentivo para a escola, né? Mas aí, Sérgio, eu não vou até criticar isso. Tudo bem, se né, se eles tiraram uma boa nota e daí o incentivo, ok. O problema é maior quando o aluno não faz nada e ainda, de alguma forma, você precisa dar nota para ele. Não é? Aí que é o problema maior. E tem essa opressão de o professor ter que dar nota para o aluno? Esse tipo de coisa assim? Existe uma cobrança. Porque quando... nos conselhos de classe mesmo, né? Sempre é perguntado, mas quais são as estratégias? O que você vai fazer, professor, para o aluno, para melhorar a nota dele, para ele se interessar para a sua aula? Sempre é essa pergunta que vem para o professor, não é? Mas e o que o aluno vai fazer? Não é? Porque às vezes o professor já fez de tudo, né? Tudo que era possível fazer já foi feito. Então, mas volto a dizer, se o aluno não tiver interesse, cara, não tem como, né? Posso fazer o que for possível. Não estou aqui passando pano para os professores também, dizendo que o professor não tem que preparar uma boa aula, que ele não tem que estudar, que ele não tem que tentar metodologias novas, efetivas. Sim, esse é o trabalho do professor. Eu não estou aqui para dizer que você simplesmente só chegar lá na sala e falar qualquer coisa. Não é isso, tá? Eu acredito que sim, que um bom professor, ele consegue fazer muita coisa. Porém, eu acredito que o melhor professor não consegue fazer nada se o aluno não estiver disposto a tal. É o meu ponto de vista. Não estou aqui também dizendo que é verdade isso, que eu tenho toda a razão. Não é isso. Mas é o meu ponto de vista, é como eu vejo as coisas. E qual que é o seu ponto de vista hoje sobre a intenção e a capacitação dos professores hoje, em geral? A gente poderia melhorar, poderia incentivar um pouco mais, capacitação, salário. Tem professor que tem jeito, tem professor que não tem jeito. Os professores... Porque eu vejo os professores igual os enfermeiros. Eu vejo com eles como os anjos, sabe? Assim, de ter que lidar com crianças, de ter toda aquela paciência. É uma missão bonita. Então, assim, eu vejo ele como anjos, assim como os enfermeiros, sabe? Mas eu queria saber assim, tem professor que não tem essa aptidão, tem professor que está fazendo na marra, ou falta de incentivo. O que você vê sobre isso, do teu ponto de vista? Bom, Sérgio, eu vou ser cancelado depois de... Não, tem que falar, porque você não está generalizando. Depois de responder. Tá. Eu acho assim, toda profissão tem bons profissionais e profissionais que não são tão bons assim. Você sabe, na sua profissão, existem ótimos profissionais, existem pessoas que parece que não levam muito jeito com aquilo, mas ainda está trabalhando naquilo. Assim você encontra médicos, advogados, enfermeiros, veterinários e professores, certo? É claro que a profissão de professor, ela é muito nobre. Todas as profissões, todas, elas passaram por um professor. Então, eu acho que a nobreza da profissão de professor é essa. Ou aquilo de você ensinar alguém a ler e escrever. Isso é muito bonito, certo? Agora, o que acontece? A realidade. Hoje existem ótimos professores. Eu conheço, poderia aqui falar uma lista de vários,
certo? Mas, com certeza, você, se for lembrar de algum, vai falar, poxa, mas aquela professora, ela não foi tão boa na minha trajetória. Então, existe, sim, professores que não estão lá, mas não é a deles. E tem mais, Sérgio. Hoje em dia, os cursos de licenciatura nas universidades está sobrando vaga, certo? É muito fácil entrar. Então, o que eu tenho medo é o seguinte: a pessoa ela não passou, de repente, no curso que ela queria, certo? E aí, mas vou ser professor, porque é fácil entrar. Cara, de verdade, se alguém estiver assistindo esse vídeo, esse bate-papo que nós temos aqui, e se você pensa assim, não vá por esse caminho. Porque nós, os professores, nós temos o poder de mudar a vida de alguém pro bem e pro mal. Sabe? Então, um bom professor, ele pode mudar a vida de um aluno, realmente. Mas um professor ruim, medíocre, que só tá lá pelo salário, vamos combinar que existem coisas que dão mais dinheiro do que ser professor. Porque se você for fazer uma coisa que você não gosta, faça outra coisa. Porque professor é uma profissão super desgastante, que você leva trabalho para casa todo dia, e tem profissões que pagam bem melhor. Então, é isso, assim. Porque eu acho que antigamente, né, a pessoa que escolhia ser professor parece que era por paixão, né? Era uma missão de vida. E hoje em dia, eu vejo sim, que existem pessoas que estão indo pelo caminho do professor porque não conseguiu nada, ou acho que é muito fácil, porque realmente o campo para ser professor é muito grande. Tem muitas vagas. Hoje em dia, se algum professor lá da escola falar que vai sair, eu vou ficar de cabeça quente, porque eu que corro atrás dos professores, eu que arrumo o professor para a escola. Então, é muito difícil arrumar. Há uns 5 anos atrás, era difícil arrumar um bom professor. Hoje é difícil arrumar um professor, porque ninguém quer dar aula, porque os desafios são muito grandes. Responsabilidades também. A responsabilidade, sim. E eu já ia entrar num outro tema, Neto. A gente vai entrar nesse último tema desse primeiro bloco. Terminando essa resposta aqui, a gente vai beber uma água, vamos no banheiro, dar uma pausinha rápida aqui, e a gente vai voltar para o segundo tema da missão filosófica da tua terapia, da tua criação lá. Uhum. Mas eu gostaria de falar o seguinte: último tema da parte da educação, até se você quiser colocar alguma coisa muito nobre aqui, não precisa deixar esquecer, ou a gente pode revisar no final. Questão de piso salarial dos professores hoje, está compatível com a realidade, com a necessidade? O que você acha hoje do salário dos professores hoje? Se não está, quanto deveria ser? Sérgio, vamos lá. Salário para professor no Brasil é um tema que, meu Deus, já foi debatido muitas vezes. Existem, sim, lugares que pagam o piso, certo? Existem regiões que não recebem o piso, e de escola particular para escola particular varia muito, tá? Existem escolas que pagam muito bem e outras que não pagam tão bem assim, mas tudo bem. Agora, o problema não é nem o salário do professor. Eu acho que o problema é a comparação do salário do professor com outras profissões. E eu não estou dizendo que as outras profissões, eu não vou citar aqui, não mereçam ganhar o salário que elas recebem. Eu não estou aqui para dizer isso. Mas, poxa vida, se todas as profissões, para serem formadas, passam por um professor, ninguém consegue ser médico se não teve aula lá da pré-escola até o ensino médio, depois da faculdade. Nem advogado, enfim, qualquer profissão que seja. E por que, então, que a profissão do professor é uma das menos valorizadas na questão financeira? Então, eu acho que é isso, assim, que precisa ser repensado, sabe? Eu acho que o salário do professor, o trabalho do professor, não é menos digno do que as outras profissões que recebem mais que ele. Então, por que ele recebe menos, aliás? Eu acho que é isso o que
tem que ser pensado. Eu não estou aqui para dizer, olha, tal é o número que o professor mereça ganhar ou que deva ganhar. Eu, sinceramente, não sei qual seria o número ideal. Mas o que eu vejo é que o que eu recebo, que os colegas recebem, parece que é pouco diante da enorme responsabilidade. Sérgio, só para terminar aqui, aquelas crianças, muitas elas ficam o dia todo na escola. Elas passam mais tempo na escola com os professores do que na própria casa, certo? Muitas vezes você se depara com situações que você não está preparado para aquilo. Muitas vezes os alunos te confidenciam coisas que ele não confidencia nem para a própria família. Já aconteceu de eu estar dormindo na minha casa, 3 horas da manhã, o meu celular tocar e um aluno dizendo, professor, o que eu faço? Eu estava transando com a menina, a camisinha estourou, e agora? Ele não ligou para o pai, para a mãe dele. Ele te viu como um pai. Ele me viu como alguém que ele podia confiar. Ou então, professor, eu tô usando droga, usei maconha. Eu não quero por esse caminho, mas tô nessa. O que eu faço? Ou a questões de sexualidade, enfim, todas essas questões já aconteceram comigo, sabe? E aí é muita responsabilidade, porque veja bem, no caso se um aluno falar que tá usando droga para mim, o que eu faço? Se você contar pro pai... Se eu conto pro pai, ele perde a confiança. Mas se eu não conto... Você é cúmplice. Eu sou cúmplice, entendeu? Então, tem aí uma rede de apoio. Você precisa conversar com a psicóloga da escola, com a direção da escola, com a psicopedagoga da escola, pra junto a gente pensar o que vai fazer, como vai falar com essa família. Porque eu não posso simplesmente também chamar a família e falar, olha, seu filho tá usando droga. Que prova? Muitas vezes o pai não vai acreditar em mim. Então, você vê a complexidade das coisas. E... tudo isso é o trabalho de professor, que quando você termina a faculdade, você não acha que você vai passar por essas situações. Você acha que você vai estudar na sua casa, vai chegar lá na sala, todo mundo vai ter a sede pelo conhecimento, todos vão aprender e você vai fazer do mundo um lugar melhor. Mas na realidade, é tudo isso e muito mais. Então, são questões, assim, muito íntimas às vezes, né? Que você se vê ali. E eu não estou dizendo que também os professores... Talvez isso nunca aconteceu com um colega que está me assistindo. E que bom, não estou dizendo também que o professor tem que se envolver nessas questões. Mas veja, aconteceu comigo, eu não liguei para o aluno, ele me procurou, entendeu? Por uma questão de confiança, de vínculo, que também é algo muito complexo na sala de aula, porque você precisa ter um vínculo ali para atingir esse aluno, né? Essa educação afetiva, de afeto, de afetar alguém, mas esse vínculo é uma linha muito tênue, porque você também tem que ser professor e ele é aluno. Precisa ter o respeito e ao mesmo tempo a cumplicidade. Então veja como ser professor é complexo. Não é simplesmente chegar na sala de aula e estudar alguma coisa e falar 50 minutos. Tem muitas questões que vão ser pensadas e repensadas. Então por isso que a questão salarial eu acho que é ainda um desafio. Neto, a gente vai entrar na outra parte agora. Deixa eu te abaixar um pouquinho aqui pra você ficar visível aqui, teu rosto lá no episódio. Cara, nós conhecemos através da criação de animais, né? Da criação dos bichinhos lá e tal. E aí eu nunca te perguntei isso. Por que você resolveu criar galinha? É terapêutico? Você viu uma possibilidade econômica? Ou é ornamental ali pra tua chácara? Você que viu a beleza? Qual que é o sentido, cara? Você tava precisando de uma ocupação, porque eu sei que você já tem suas tarefas, né, cara? E você tá se matando lá de criar os bichinhos, porque eu sei que sua trajetória é grande. Você tá com 13 baias? 13 grupos de animais, famílias. Sim. Conta pra mim um pouquinho dessa história sua aí. Bom, Sérgio, vamos lá. Pra falar sobre isso, eu tenho que voltar um pouco no tempo, tá? Até os 10 anos eu fui criado no sítio. E lá no sítio tinha tudo quanto é tipo de bicho que você imagina. Inclusive galinhas. E eu gostava, né, não só das galinhas, gostava de vaca, de porco, enfim. Com 10 anos eu mudei para a cidade. Mas até os 16 anos eu ia para o sítio todo final de semana. Com 16 anos comecei a trabalhar, meu avô
mudou também do sítio, né? Vendeu, enfim, foi pra cidade e acabou. Quando eu tinha 17 anos, eu fiz vestibular para letras no meio do ano. Eu estava estudando o terceirão e fiz vestibular para letras e passei no primeiro vestibular. Só que no final do ano, eu falei, vou prestar veterinária, porque era o meu sonho. E aí meu pai me disse assim, não faça, porque veterinária é um curso integral, não tem como te manter lá e não adianta você fazer, porque não vai rolar. Beleza. Uma semana depois, uma prima minha se mudou para Londrina e me ligou dizendo, Neto, você pode ficar em casa, você pode estudar, morar aqui sem cobrar nada. Só que o vestibular já tinha acabado a inscrição. E eu já tinha passado em letras. O que eu fui fazer? Letras. Não ia ficar um ano, enfim, em casa, né, sem fazer nada. Fui fazer letras, gostei do curso, amo o que eu faço, tá? Eu não sou frustrado da minha profissão. Só que sempre ficou esse outro lado, parecia que faltava alguma coisa. E aí, quando já fazia algum tempo que eu dava aula, eu tinha uma turma de terceirão, que eles foram prestar vestibular. E eu falei, vamos prestar vestibular também? Foi no ano que meu pai faleceu. Porque quando meu pai faleceu, ficou um vazio muito grande. E eu fiquei meio perdido aquele ano. E daí, parece que prestar vestibular, enfim, era um novo começo. E ali, fui prestar vestibular e passei para a veterinária. De 50 candidatos em 21º. E, cara, fazia 10 anos que eu tinha terminado o ensino médio. Né? Fazia 10 Você não anos. estudou para esse vestibular? Não, imagina. Não peguei um livro. Fui com o que eu tinha aprendido ainda no ensino médio. Claro que eu já era professor, que na redação eu tirei a maior nota de todos os candidatos, né? A parte de literatura, enfim, porque o vestibular é um conjunto de coisas. A minha parte eu gabaritei, mas tinha todo o resto. Mas enfim, só que daí, cara, eu tinha comprado uma casa naquele ano, tinha pegado um carro zero, né? Que ainda tinha as parcelas para assumir. E como que eu ia jogar tudo pro alto para começar a fazer veterinária? Do zero ali. Do zero. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Assim, a mais difícil. Mas, enfim, eu continuei dando aula. Isso daria assunto para outro podcast, porque aconteceram muitas coisas legais nessa época, porque embora eu não tenha ido estudar, não tenha feito a faculdade, eu fiz amizade com o pessoal da veterinária, nós fomos viajar juntos, eu cheguei em churrasco na casa do professor da veterinária, mesmo sem estudar. Então, assim, foi uma fase muito boa da minha vida, essa. Só que aí, toda vez que eu voltava de Bandeirantes, que eu passava muitos finais de semana lá com os meninos, eu voltava chorando embora. Porque eu queria parte daquela vida. E aí, no meu coração, assim, eu pensei, quando eu ficar mais velho, aposentar, vou comprar uma chácara e vou ter lá uns bichinhos para passar um tempo, né? Para curtir, para fazer, né? Para ter o meu lazer. Tem até um amigo, Matheus, amigo meu, que sempre falava, Neto, você precisa de um hobby. E eu falei, esse vai ser meu hobby, mas quando eu me aposentar. Acontece que as coisas da nossa vida acontecem sem a gente planejar, né? Deus, às vezes, dá uns presentes na nossa vida, assim. E essa chácara foi um presente. Ela aconteceu num período que eu não estava esperando. E nós compramos, eu, minha mãe e minha tia. Eu vendi minha casa na cidade, comprei a chácara. Minha mãe tinha lá um soja guardado, minha tia também. Enfim, compramos a chácara em 3. E aí falei, vou ter 4 galinhas. Né? Uma galinha carijó, uma galinha pescoço pelado, uma galinha de topete e uma galinha arrepiada. E aí vou procurar essas galinhas. Galinha arrepiada era uma coisa difícil de encontrar na minha cidade, ninguém tinha. Aí comecei a procurar na internet, ver uns vídeos lá daquele, não sei se você já viu, a Arca de Noé. É um cara que criava galinha, o Fabrício, o nome dele. E ele tinha muita galinha arrepiada, mas ele morava lá no Nordeste. Aí minha tia, que comprou a chácara com a gente, tia Simone, ela seguia você. É mesmo? É mesmo. Qual é o nome dela? Ela veio aqui já, lembra aquela tia que veio comigo? Tia Simone. Isso. Oi, Simone, verdade. Ela seguia você. E aí você foi visitar em uma das chácaras que você foi... Tinha lá um cara que criava umas galinhas ornamentais, umas pequenas até e tal. Tinha uma fênix de rabo bem comprido. Aí ela viu aquele vídeo e falou, olha, acho que ele tem as galinhas que você quer. Mas não tinha. Só que daí eu conheci as GSB. Por causa do seu criatório, dos seus vídeos lá no Instagram e tal. E aí,
conheci, me apaixonei pela raça. É realmente uma raça belíssima, né? De porte, de cores, de tudo. E aí comecei. Só que daí eu comecei a pesquisar no YouTube. E aí você vai vendo uma raça e fala, putz, essa é tão bonita, eu quero. Aí você vê outra, essa aqui eu também quero. E aí foi assim que começou. Então hoje lá tem, assim, muitas raças, né? É um desafio maior do que aqui. Porque aqui você pode deixar tudo solto, tudo misturado, porque é só uma raça. Lá não, eu tenho 13 raças diferentes. Eu não posso deixar tudo misturado, porque senão eu perco a raça, né? Então, por isso é um desafio criar tantas raças diferentes assim. A gente vai entrar agora, essa história tá legal. Só que, infelizmente, nós estamos chegando nos momentos finais, até porque as câmeras já estão acabando a bateria. Mas eu queria entrar numa parte assim, antes das suas atribuições finais, nós vamos entrar num bate-papo rápido. Tá. Eu vou te perguntar das raças, ou vamos fazer o seguinte, você vai falar das raças, que eu sei que você sabe de cabeça, você vai lembrar, olhar pro céu e vai conseguir lembrar. Você vai falar da raça e os benefícios ou uma característica dela. Os desafios dela. Tá. De forma mais resumida. Baia 1. Tá, a baia 1 é dos fazões. Meu Deus, eu esqueci Fazões o nome. azuis. Não, canário. Canário. Os canários eu comecei a criar agora, mas eles são animais comparados aos outros fazões dóceis, tá? Os mais dóceis que eu vi. E eles cantam assim, como um canarinho, né? Então, vivem cantando o dia inteiro. Encantadores. Eles são encantadores. Baia 2 é os pavões. Pavões, pra mim, de todas as aves, são uma das mais bonitas, né? As penas que eles fazem. É lindo. Então é a questão da beleza mesmo. Embora dizem, não tive ainda experiência, os meus são um casal jovem, que criar os pavõezinhos é bem desafiador, né? Mas enfim, vamos esperar pra ver. Depois tem os Brahmas. Gente, a raça Brahma é uma das raças mais bonitas que eu acho. Pelo porte das aves, as penas nos pés, são aves dóceis, né? São muito mansas, são ótimas de postura. Então, assim, eu adoro. Criam bem os seus filhos também. São ótimas mães. Enfim, só elogios para fazer. São resistentes, né? A coisa mais difícil é um pintinho Brahma morrer. Então, assim, eu gosto muito. Inclusive, a Penha tem uma genética sua dos seus... Tem o Valério. Depois tem a baia dos fazões coleira, os mais comuns, os mais conhecidos, né? Todo mundo que tem fazão começa pelo coleira. Por que a pessoa deveria criar fazão? O que o fazão tem de a beleza deles. Você já viu? Pode ser criado solto? Pode ser criado solto. Eu já vi pessoas criarem, mas lá eu não crio. Eles ficam num ambiente que o teto é coberto, né? Supostamente eles poderiam fugir. Supostamente não, que já perdi vários, né? Que eles fugiram. Foge mesmo. e some. Some, nunca mais se encontra. As fêmeas eu perdi. Machos não. Mas as fêmeas sim. Tá. Eles têm um instinto primitivo ainda. Eles voam muito, né? Tem gente que cria, corta uma asa, ou se acostuma. Eu vou fazer uma experiência esse ano lá. Eu tenho os filhotinhos que estão sendo criados pela galinha junto com o pintinho. Vai deixar ver o que vai dar. dar. Então eu quero ver o que vai dar. Mas os fazões coleira, você já viu um fazão coleira? Já. A cor dele é muito diversa, tem todas as cores num bicho só. É muito lindo. Aí depois tem os faveroles, que é uma raça... essas galinhas eu fui longe demais para conseguir. É difícil aqui no Brasil para ter. Qual que é a característica interessante? Faverole tem 5 dedos, coisa que poucas galinhas têm. Elas têm pena no pé igual a Brahma e tem barba, muita barba. E a crista dela é diferente, porque a Brahma tem uma crista que eu não sei o nome, mas essa Faverole ela tem uma crista serra, toda de pontinhas assim. É uma raça linda, muito dócil. Boa de postura, de carne? Diz que a carne é super saborosa, mas eu não vou ter coragem de matar o bichinho, que é muito bonito, né? E a outra baia? Depois a outra baia é o Araucana, que também é uma das raças que tem mais saída lá no criatório. Diz que é uma raça espetacular de produção de ovos, né? Os ovos além azuis. Além de característica, ovos azuis e... Brinco, né? Brinco branco? O galo tem lá, o meu galo é branco, né? Todo de brinco. As galinhas também têm brinco. A questão do desafio aqui das araucanas é a questão do DNA das galinhas. Porque quando você cruza o galo que tem brinco com a galinha que tem brinco, a eclosão é muito difícil. Porque é igual marreco de pompom. Quando você cruza o pompom com o pompom, na hora de nascer acaba morrendo o filhote. Então tem essa questão do gene, é o gene letal que eles falam. Então o ideal é sempre você cruzar uma galinha sem brinco com o galo com brinco ou vice-versa.
Porém, eu já cruzei lá, tem lá um filhotinho que tem 2 brincos, do galo com brinco e a galinha com brinco. E deu bom, mas é mais difícil. Então esse é o desafio dessa raça. E a questão por ser sura também, tem que ter um cuidado ali da higiene, de cortar as penas da cloaca para a fertilização ser maior. Depois é o Rhode, né? Que o povo fala. Rhode Island, né? Que eles falam. Que também é uma ave belíssima, né? A cor, aquele vermelho puxado pro vinho. Ela tem de grande aptidão o corte, por tamanho e o peso, mas Isso. também bota bem, né? Bota bem, são ótimas de postura. E os ovos são avermelhados, né? E esses não chocam, né? A Rhode Island. Não choca. Depois é as Orloff, né, que é a raça russa, que elas são bem pintadas, lembram algumas a cor das GSBs, né? Só que elas têm bastante barba. Essa é a característica da raça. Para corte ou para ovos? É mais ornamental, né? Elas botam também, mas elas não são aves grandes nem pequenas. São aves normais, né? Depois tem a New Hampshire, que é uma raça linda. De corte, né? De corte. O galo lá o tamanho dele é lindo. E são boas de postura também, né? GSB, que o que eu mais gosto na GSB são as cores, né? Porque pode nascer qualquer coisa, né? Já nasceu coisas diferentes? Muita gente critica a GSB por isso. Eu já acho o mais legal da raça, né? A variedade de cores. Uma caixinha de surpresa. Isso, o topete, né? O porte das aves. Enfim, eu gosto muito Aqueles frangos lá que você tem machos lá, Sim. Se destacaram também? Cara, tem um frango lá que ele é gigante. Todo mundo que vai... de todas as aves que eu tenho, é o maior lá. Mesmo tendo o galo New Hampshire, que é grande, o galo Brahma, mas aquele GSB ninguém bate ele. Aí tem o Vorwerk, que, cara, pra mim é uma das raças mais bonitas, né? Aquela que é toda marronzinha, o rabo preto, pescoço preto. É a beleza da raça. É que lá, sim, Vorwerk sempre nasce daquele jeito. Não tem como dar errado, né? Lackenvelder é a mesma coisa do Vorwerk, só que é branco e preto, né? Não é marrom e preto. São de que origem essas raças? Posso estar falando besteira aqui, mas da Holanda. Tá? Holanda e Alemanha. Depois, se alguém estiver corrigindo a gente, vai comentar. Isso. Mas assim, só que são raças difíceis de criar. Né? Não são... Você tem aquele combatente e também tem o cara de palhaço, né? Tem o cara de palhaço azul, né? E tem o xodó lá, que é o Satsumadori. Né? Meu, da onde você tirou esse Satsumadori, que é um galo de origem combatente, quase ninguém tem? Por que você viu de diferença aí? Que eu vi fazer uma propaganda aqui, né, pro Márcio, lá do Topete de Ouro, ele que tinha. E ele anunciou lá num videozinho as aves mais caras e raras do criatório. Era a thumb do vídeo dele. E daí eu vi aquele bicho e realmente é uma raça diferente. O rabo do galo e da galinha forma um leque assim, sabe? É muito bonito. E aí foi que eu fui atrás, né? Não foi fácil, se eu for falar tudo que eu já gastei com esses Satsumadori aí. Enfim, tô pagando até hoje os boletos. Quanto que seria, desculpa a pergunta, tá? A gente não vai falar de todos, mas a dúzia de um ovo de Satsumadori hoje? R$500, no mínimo. Menos eu não vendo. Tá. Se as pessoas que ouviram essa reportagem, esse bate-papo, esse podcast nosso, gostou desse assunto, quiser entrar em contato contigo, qual que seria a melhor maneira de te achar? Pelo WhatsApp ou pelo Instagram? Manda lá pelo Instagram, né? Galinhas da Chácara. Isso, Galinhas da Chácara, tudo junto, que daí a gente conversa lá pelo direct, aí eu passo meu número, né? Você envia para todo o Brasil? Cara, eu já enviei ovos pra Teresina, enfim. Brasil todo. Brasil todo. Teresina, você quis dizer que é um lugar mais longe. Teve outro lugar que eu não vou lembrar agora, mas também na região Nordeste, né? Que foi ovos dos Faveroles. Pro Nordeste... E deu certo? Dá certo? Cara, desse que eu vendi, nasceu 5 pintinhos Faveroles. Tá bom. O outro não nasceu ainda. Eu fico super contente, porque numa dúzia, nascer 5 pintinhos vindo daqui, do Paraná, pro Nordeste... De Sedex. Assim, fiquei muito contente. Né? Você tá guardando os ovos na geladeira ou não? Não, eu levo em casa, porque o meu quarto lá na cidade é bem fresco. Então, assim, as galinhas botam, né, hoje na chácara. Aí de tarde eu recolho os ovos e levo pra cidade. E deixo lá no quarto, que é o cômodo mais fresco da casa. Porque minha casa é, assim, é bem bacana a questão da temperatura, né? Netão, estamos chegando nos momentos finais. Quero agradecer você que está aqui. E queria que você deixasse uma frase
de impacto, uma frase filosófica, um aprendizado, uma coisa que você quer deixar para as próximas gerações, para ficar eternizado nesse nosso episódio aqui. Uma coisa que talvez você aprendeu, uma coisa que você queria falar, um recado, uma coisa e uma frase forte, para a gente finalizar. Tá, Sérgio, vou falar sobre sonhos, então. Às vezes, a gente tem um sonho e acha que é fácil. O sonho exige manutenção. Você, com certeza, sonhou com muitas coisas que você tem hoje. Mas não foi só isso. Você tem que gerenciar aquele sonho hoje. Eu tenho certeza que você olha as galinhas que você tem aqui e fala, poxa, eu sonhei com isso. Sonhei em ter essa cor, sonhei em ter uma ave desse tamanho. Mas tem todo um trabalho por trás daquilo. Eu também sonhava em criar galinhas. É o meu sonho. Mas não é um sonho fácil. É um sonho que eu acordo cedo todo dia, tenho que tratar, tenho que trocar água, vou sair de lá, como eu disse pra você, às vezes 8 horas da noite. Então, qualquer sonho que a pessoa tem, seja ser médico, jogador de futebol, você vai sonhar e você vai conquistar. Só que não acabou aí. Você precisa ainda gerenciar o seu sonho, cuidar do seu sonho. E muitas vezes eu paro pra pensar, mas vale a pena? E aí eu me lembro daquela frase do Fernando Pessoa que diz assim: valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então eu acho que é sobre isso. Tudo vale a pena quando a gente sonha grande, sabe? Quando você tem uma alma que busca por desafios, por conquistas. Então, para você que está pensando, tá valendo a pena? Pensa sobre isso. E também, cara, eu acho que assim, a vida ela é constante. Você pode mudar a qualquer momento, né? Hoje eu crio galinhas. Pode ser que daqui 5 anos eu faça outra coisa. Mas eu vivenciei. Eu tive a experiência. E é isso que eu quero levar para mim. A vida, se eu não vou levar nada pro túmulo. Mas eu vou levar experiências que provavelmente as pessoas que vão ter me conhecido, falar, nossa, aquele cara, ele fez tudo que ele queria fazer. E essa é a minha filosofia de vida. Viver, fazer cada dia valer a pena e fazer o que eu tenho vontade. É isso. Então, parabéns pela sua filosofia, parabéns pela sua mensagem. Você sabe que as portas vão estar sempre abertas para você voltar. Coisas a gente esqueceu, depois coisas a gente falou aleatórias. Sinta-se convidado para voltar novamente. Na próxima vez que você vir para outras atividades, a gente conversar. Inclusive, eu tenho que fazer aquela visita lá para o seu criatório. Em breve eu vou estar lá. Depois daquela nossa parceria, eu vou estar lá para a gente fazer um registro legal. Você vai levar os bichinhos amanhã. Amanhã. Obrigado de coração por essa oportunidade de conversar com você. Um resumo de muitas coisas filosóficas do ensino, da educação, da sua terapia de animais também. No Instagram, que a gente está fazendo essa transmissão ao vivo. Não vai ficar salvo. Foi só uma oportunidade que o pessoal que estão seguindo acompanhar. Mas lá no YouTube vai estar sempre lá. Vamos compartilhar essa ideia juntos, vamos fazer uns cortes legais. E quando a gente for postar, a gente marca um outro. Combinado. Beleza? Pessoal, estamos finalizando. Quero agradecer vocês que estão aqui. Não deixe de se inscrever, comentar, curtir. O Netão vai lembrar depois lá de vir ajudar também comentar. Fale com ele. A gente vai deixar o telefone dele na descrição aqui do podcast para vocês falar com ele. E espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente.